Nós cantamos, o penúltimo louvor antes do hino de dedicação, nós cantamos dizendo que vamos continuar, independente das lutas, vamos perseverar. Lutas virão, mas nós continuaremos, perseveraremos, porque sabemos em quem temos crido. E eu quero pensar um pouquinho com o seu coração. Gostaria que o seu coração emprestasse toda a atenção nesse momento para a palavra do Senhor. Pensarmos sobre estímulos para a perseverança. Estímulos para a perseverança. Estímulo é tudo aquilo que incita a nossa vida a realizar alguma coisa. E perseverança é essa garra, essa firmeza, essa determinação que você tem para alcançar este algo. E Deus quer falar-nos ao coração pela palavra escrita aos Hebreus sobre alguns estímulos que nós temos na palavra para perseverar. E eu olho apenas para estes 2 versículos que vamos ler, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai com certeza ser uma mola propulsora para a sua vida, na perseverança nesse caminho vivo, nesse caminho reto, que é o caminho do Senhor. E eu quero então ler com você juntamente Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso de número 1 e 2. Amém? Diz-nos a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Fala-nos, Pai, ao coração. Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. O escritor de Hebreus, ele lança alguns estímulos nestes 2 versículos. A carta aos Hebreus, toda ela vem trazendo a comparação do antes e do depois, do Velho Testamento e de Cristo. E estes 2 versículos trazem alguns estímulos que nos ajuda a permanecer firme, a perseverar no cristianismo, no evangelho, a vivermos de forma cristocêntrica. E eu quero frisar para você, antes de te apresentar estes dois estímulos, que a palavra nos disse aqui, já de cara: corramos com perseverança. Corramos com perseverança. A vida cristã é uma corrida, é uma maratona ininterrupta. Não importa se alguns trechos você tem que diminuir um pouco a marcha, uma maratona, não é uma prova de velocidade, mas uma maratona, uma prova de resistência. Então você está correndo, e ele está dizendo: corramos com perseverança. Ou seja, a perseverança, ela só existe na corrida. A perseverança só existe na ação. A perseverança não existe para aquele que parou, para aquele que estagnou. Então Deus te diz: persevere, irmão. Persevere na busca, persevere no seu derramar, persevere
na sua intimidade, persevere, o Senhor te chama a perseverar. Primeiro estímulo à perseverança apresentado no texto que Deus traz à luz ao meu coração. Tenho certeza que, se examinando a palavra, Deus vai falar muitas outras coisas e trazer muitas outras lições a você. Que eu tenho certeza que cada dia que nós meditamos na palavra, Deus tem algo a acrescentar. Mas aqui, nessa manhã, Deus nos diz que o primeiro estímulo é termos uma carreira proposta por Ele a nós. Temos uma carreira proposta. O texto diz: corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta. Foi noticiado ano passado sobre um jovem na Rússia chamado Sergei. Ele estava fazendo uma viagem e ele se perdeu quando, colocando no GPS, achou um atalho e foi passar pelo atalho. E deu ali numa região que eles dizem que é uma região das cidades mais fria do mundo. E era uma estrada deserta, uma estrada abandonada, congelado o solo, e ele ficou durante uma semana preso no seu carro e veio a óbito. E eu fiquei pensando nessa notícia, porque nós olhamos para a humanidade, e percebemos uma semelhança muito grande. Quando Deus ele nos apresenta, estimulando o nosso coração a perseverar, que Ele tem uma carreira proposta, Ele tem uma caminhada já proposta a priori para cada um de nós. Mas, no entanto, nós, pelo GPS e os aplicativos do nosso coração, pelos aplicativos que nos leva a fazer uma leitura muito humanista da vida, nós embrenhamos nos atalhos e acabamos congelados na nossa vida espiritual, e por aumentar a iniquidade, por acrescentar iniquidade na vida e pecado, o amor se esvai, o amor esfria, e o mundo morre congelado em pecado, em iniquidade, em delitos. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz a mim e a você nesta noite: irmão, irmã, persevere, porque eu tenho uma carreira proposta para você. Ainda que você, nas muitas andanças por esse caminho, você não entenda o percurso, ainda que essa estrada seja talvez em alguns trechos muito difícil, complicado, algumas subidas íngremes, difícil acesso, mas Deus está dizendo: filho, eu tenho um caminho para você. Eu fiquei pensando, o que seria melhor? O que seria melhor? Trafegar por esse caminho que o Senhor já disse que tem uma proposta, uma carreira, um trajeto proposto para nós. O que seria melhor? Andar por esse trajeto proposto por Ele, ainda que com muitos desafios, ainda que não muito fácil, porque esse caminho ele está se desenvolvendo no mundo que jaz no maligno. Então não é um caminho fácil, porque o lugar em que ele se encontra, em que você tem que desenvolver essa jornada proposta por Deus, se desenvolve no mundo. Mas o que seria melhor? Tomar enxadas, foices e todas as parafernálias necessárias e se embrenhar na mata e fazer uma picada ou abrir o seu próprio trilho, inaugurar sua própria rodovia?
É o que a humanidade está fazendo. O Senhor, Ele nos dá estímulos para perseverarmos na caminhada. Tem uma jornada proposta para você. Tem uma carreira proposta para a tua vida. Mas as pessoas estão abrindo as suas próprias rodovias, trilhando o que melhor lhe parece aos olhos e ao coração. O que seria melhor, abrir um caminho ou seguir o caminho aberto? A grande questão é, o mundo hoje vive na ideologia barbiana. Já viu a propaganda da Barbie? Você pode ser tudo o que você quiser. E infelizmente é a ideologia do mundo. Você pode ser o que você quiser. Você pode de fato fazer as suas próprias regras, independente se existe um Deus que é soberano sobre o céu e a terra e já tem a sua vontade estabelecida, boa, perfeita e agradável. Na ideologia do mundo, a verdade não é aquela que alguém coloca como absoluta, pelo contrário, a verdade é aquilo que é conveniente ao meu coração, ao meu estilo de vida. Independente se Jesus, a verdade absoluta, a verdade que liberta, fica esquecido, fica num canto ou em lugar nenhum em alguns corações. O caminho é aberto pela própria pessoa, ela escolhe o trajeto que ela quer fazer, o atalho que ela quer seguir, independente se já foram estabelecidos alguns limites para a nossa vida, alguns marcos já foram colocados, como o escritor no passado, o sábio, disse: não retire os marcos colocados pelos teus pais. Ou seja, nós estamos sendo preparados desde o início pelo Senhor e por aqueles que de alguma forma tiveram contato com Deus. Preparados então estamos para seguir o caminho que se nos apresenta na pessoa de Cristo, o caminho que olha dentro dos seus olhos, no fundo do seu coração e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas o mundo está vivendo uma outra carreira, mas o texto continua nos ensinando e exortando: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A caminhada com Cristo, perseverança no Senhor, perseverança na obra do Senhor. Escute, esse mesmo escritor, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, ele nos fala acerca desse caminho, dessa carreira que nos está proposta. Escute o texto, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, da sua carne. O texto está nos dizendo que nós podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos, porque um caminho, um acesso foi aberto para nós, na mediação que Cristo faz, pelo sacrifício que Ele levou sobre si. O seu sangue e a sua carne abre para nós essa carreira que Deus espera que nós percorramos, a carreira que nos está proposta por Ele. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, devemos perseverar com estímulo, porque é Deus que preparou esse caminho. E quando a Bíblia fala dessa carreira, que nós somos aqui levados a entender sua importância, quando a Bíblia fala desse caminho, lá em Isaías, no capítulo 35, versículo 8, Deus vai dizer-nos assim acerca dessa carreira: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho do santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará,
nem mesmo o louco. Observe o que Deus está dizendo dentro desse texto. Observe, primeiro ele diz que essa carreira proposta por você precisa ser um estímulo para a sua perseverança, porque é um caminho bom. E ali haverá um bom caminho. Um bom caminho que se apresenta em meio à inúmera maldade que o mundo traz. Em meio à maldade que é nutrida no coração daquele que ainda não foi regenerado por Cristo. Um bom caminho, porque é oriunda da essência da bondade. Jesus olha para aquele jovem e diz: por que me chamas bom? Deus é bom, Deus é bom. E nós olhamos para esse bom caminho porque foi aberto pelas mãos divinas. Essa carreira proposta para você é Deus que te chama a trilhá-la. Então não pare, não desanime, mantenha firmeza, persevere. E o texto nos diz: um caminho santo, caminho que se chamará o caminho santo. Santo porque foi inaugurado por aquele que abriu, por aquele que fez a mediação entre o átrio e o santo dos santos. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, tendo dito antes de expirar: está consumado. A Bíblia nos diz que alguns eventos aconteceram naquele mesmo momento, né? Trevas sobre a terra, terremoto, mas algo que Deus trabalha muito no nosso coração, aconteceu dentro do templo, onde o povo se ajuntava. O véu que separava o lugar santo dos santos do lugar santíssimo, que não era acessível a ninguém além do sumo sacerdote. Esse véu que Flávio Joséfo, dos maiores historiadores, né, referência de historiador, ele diz que esse véu tinha por volta de 60 centímetros de espessura. Aí vai me falar que o terremoto, né, fez uma pressão e o véu rasgou. E a Bíblia vai dizer para nós que ele se rasgou de alto a baixo, veio do céu. Veio do céu. Do céu a mão de Deus veio partindo, mostrando algo para nós. Jesus abriu acesso a mim. Nós temos acesso. Esse bom caminho fala desse acesso. E fala que o imundo não entrará. Mas aquele que está em comunhão, ele vai entrar. É um caminho santo. É um caminho santo. E olhamos para esse caminho santo e entendemos que de fato ele é santo, porque quanto mais nós percorremos esse caminho, quanto mais nós avançamos nessa carreira, mais nos santificamos, mais somos aperfeiçoados, mais nos aproximamos do Senhor, aleluia. Escuta mais sobre esse mesmo versículo. Esse versículo nos mostra também que essa carreira que nos está proposta é um caminho exclusivo para quem é de Deus. Ele diz aí, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Deus abriu um caminho exclusivo para o povo dele, não que ele tenha fechado para a humanidade a possibilidade. A porta está aberta, né, Jamildo? Eu sou a porta das ovelhas, diz o Senhor Jesus. Mas uma coisa ele diz, que somente quem entra nesse caminho, somente quem se propõe a trilhar por ele, aquele que não quer compromisso com Deus, não entrará no caminho, não trilhará no caminho. Mas aquele que se rende ao Senhor, entregando sua vida a Cristo, esse tem acesso. Então nós glorificamos a Deus, porque essa carreira proposta é uma carreira proposta para aquele que já rendeu seu coração ao Senhor. E também é um caminho assertivo,
dá até um sermão aqui, né, de 4 pontos, né, Jamil? Sermão de 4 pontos nesse texto aqui, dividindo aí as propostas, porque é um caminho assertivo, porque ele fecha esse versículo dizendo aqui, ó, quem quer que por ele caminhe não errará, nem o louco, se entrar por esse caminho não tem erro. Então, é um caminho maravilhoso, e essa carreira proposta precisa estimular o nosso coração a perseverar, porque se eu persevero nessa carreira, não há erro. O destino proposto para mim será conquistado. Eu vou desembocar no céu do Senhor. A minha família não ficará frustrada se ajustar e perseverar nesse caminho. A humanidade será vitoriosa se perseverar nesse caminho, porque não há erro para quem trilha este caminho. Aleluia. E segundo estímulo para a nossa perseverança que Deus me mostrou nesse versículo, é que nós temos em quem nos espelhar. Nós temos uma carreira proposta, mas nós temos também algumas pessoas que vão nos inspirar a percorrer, porque se eu ou você, se fôssemos o único a trilhar por esse caminho, olhávamos para um lado e para o outro, não víamos ninguém conosco. Poxa, será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou certo mesmo? Porque eu olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. A multidão toda não trilhou o caminho e aí, será que eu estou certo? Só eu que estou certo? E aí você começa a ver os desafios dessa carreira e fala assim, poxa, mas muito difícil, será que alguém conseguiu? Porque você não tem ninguém para olhar e falar assim, não, fulano consegue, está conseguindo. Olha, eu tenho algumas pessoas como referência que estão conseguindo, eu posso conseguir, se ele conseguir eu posso. O Deus que fortalece eu, Ele vai me fortalecer também, eu vou alcançar também essa bênção, amém? Então o escritor aqui, ele parte para uma crescente, do menor ao maior, ele diz assim, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando das pessoas que nos rodeiam e que são testemunhas positivas, que eu posso olhar para ele e trazer estímulo para a perseverança do meu coração, porque ele está vencendo, eu posso vencer. A grande questão é que muitas vezes só olhamos para as pessoas que estão naufragando, afundando, mas ainda assim mesmo aquelas que estão afundando precisam ser alvo da nossa observação, porque se elas estão nas mãos do Senhor, estão na caminhada com Cristo, ainda que como Pedro afundando, o Senhor as resgatará e trará à tona, ela não afundará, amém? Precisamos observar, precisamos olhar. A Bíblia então nos diz aqui que há uma grande nuvem de testemunhas, e esse texto ele vem logo depois que Hebreus, o escritor, ele nos apresenta aquela galeria da fé, as pessoas que são trazidas à luz ali, foram pessoas que fizeram diferença, mas fala de muitos nomes, mas também traz muitos outros que, mesmo anônimos, a Bíblia vai dizer ali, que o mundo não era digno dos tais. Profundo isso, que o mundo não seja digno de você, mas que Deus se alegre, seja glorificado profundamente com a sua vida, porque se havia representantes naquela época, e o escritor disse isso, estimulando a perseverança, olha, porque nós temos uma nuvem de testemunhos. Ele estava falando de pessoas do passado, mas ele estava falando também de pessoas no presente.
E Deus te chama hoje. Seja uma testemunha nesse instante da história. Seja testemunha fiel nesse instante da história, no presente que se chama hoje. Seja uma inspiração para o mundo, seguir Jesus. E mostre ao mundo, olha, há uma carreira proposta para mim e para você. E há pessoas que estão vencendo. Ei, você que está aí nas drogas e não consegue sair, há muitos que conseguiram. Olhe para eles, em quem eles colocaram a vida, na pessoa de Cristo. Olhe para as pessoas que já saíram de questões tão difíceis, porque entregaram a vida ao Senhor, porque tiveram uma vida transformada, porque foram feitas novas criaturas em Cristo Jesus. Vidas que, apesar das suas limitações, medos e ansiedades, subjugando tudo isso, perseverou até o fim e conquistou o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? Chegou até o fim e foi salvo, glória a Deus. Hoje, quando nós lemos aqui, porque também nós precisamos ler para nós, porque também nós temos pessoas que são referência, igrejas que são referências, ministros, líderes e obreiros que são referência. Glória a Deus por isso. Porque se o mundo tenta colocar-nos todos num mesmo saco, como aquela expressão, farinha do mesmo saco, há muitas referências positivas e Deus quer que você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, persevere a ser uma destas. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, já estou finalizando aqui. A Bíblia vai dizer-nos assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que chovesse, e por 3 anos e 6 meses, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu, e orando novamente, a chuva caiu sobre a terra. Mas o texto nos mostra algo tremendo, operado por Deus pela intimidade do seu servo, que está na carreira proposta, e que estando nessa carreira proposta é testemunha fiel. Ele tem em quem se espelhar, mas ele também é espelho. A Bíblia não mostra super-homens, mulheres maravilhas, ainda que nós tenhamos nesse mundo homens e mulheres maravilhosas. Mas Deus tira de nós, ou tira da visão daquele que olha para a palavra dele, a impressão de querermos atribuir a estes homens e mulheres um poder que eles não tinham em si mesmos, um atributo que não era deles. Mas Deus mostra aqui que Elias, sendo homem como eu e você, ele pôde ser instrumento nas mãos de Deus, por correr a carreira que lhe estava proposta. Limitado como eu e você, ele pôde ser usado por Deus, e é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus está nos ensinando aqui, aleluia. Assim então olhemos para tão grande nuvem de testemunhas, mas sejamos também uma testemunha para esse tempo. Mas como eu disse que o escritor ele partiu do menor para o maior, ele começa falando sobre as pessoas que são inspiração para nós, mas o alvo supremo é Jesus. Aí ele termina o versículo 2, fechando com chave de ouro, dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para esse Jesus que tinha uma carreira proposta e se embrenhou por ela e não parou, perseverou até o fim,
pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, né? Não fazendo caso da ignomínia. Deus nos mostra aqui, irmãos, o quanto Jesus é exemplo. E se o mundo falar assim, lançando pedras sobre os verdadeiros cristãos, esse povo não serve como referência para mim, colocando-nos talvez como farinha do mesmo saco em pessoas que de fato talvez não deem testemunho positivo. Mas ainda que falte no mundo, na visão do homem, referência positiva no Evangelho, o escritor fala assim: então olha para Jesus e aponta um defeito dele. Então olha para Jesus e aponta um pecado dele. Olha para Jesus e me diz se você não deve segui-lo. Olhe para Jesus. Perseverar é obrigatório, visto que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Frase para o teu coração: perseverança é a capacidade de continuar ultra circunstancialmente, ou seja, apesar de qualquer circunstância, acima de qualquer circunstância. 2 Timóteo 3, 13 e 14, diz-nos assim o apóstolo Paulo a Timóteo: mas os homens maus e impostores irão de mal a mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Olha, a carreira do mundo partiu por um atalho, mas você não, Timóteo. Persevera naquilo que você tem aprendido do Senhor. Persevera nessa carreira que foi aberta pelo sangue e o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, Paulo exorta ao jovem pastor Timóteo: observe o erro, observe os exemplos negativos, né? O ímpio está indo de mal a pior, enganando e sendo enganado, mas você não, Timóteo. Você não porque você é melhor do que ele, Timóteo, mas porque você entregou a sua vida ao Senhor. Então você precisa trilhar nesse caminho que desemboca em bênção, nesse caminho que faz da sua vida uma bênção. Então, igreja, perseveremos. A gente precisa, para perseverar, sair da zona de conforto. Se você quer perseverar no Senhor, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ser acessível para Deus. Então, menos rede social, televisão, mais Bíblia, mais oração, mais intimidade. Vamos buscar mais, conhecer mais. Eu glorifico muito a Deus por trazer ao meu coração esses dois estímulos aqui. Temos uma carreira proposta e temos em quem nos espelharmos. Então, finalizando essa palavra, eu digo a você: persevere. Você tem motivos que são muito contundentes, importantes, eficazes para te manter perseverante nessa caminhada. Então caminha, irmão, caminha, irmã, continua dando o seu melhor, porque o Senhor merece o seu melhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e o irmão Jamildo estará com a palavra para a escola bíblica dominical. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, obrigado pela palavra do Senhor, pelos louvores, pelas orações, pelo clamor do teu povo, por tudo que vivenciamos aqui nesse tempo. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática esta palavra, a dar vida a esta palavra em nossa vida, a sermos, Pai, exatamente a proporção da expectativa que tu tens de nós. Abençoa-nos, Pai. Ministra ao nosso coração a cada dia, para que desânimo nenhum nos alcance ou trave a nossa caminhada,
mas que unidos ao Senhor, unidos aos nossos irmãos, buscando a paz com o Senhor e a paz com todos, percorramos esta carreira que nos está proposta com alegria, olhando para Jesus como alvo absoluto. Te glorificamos e te bendizemos, rogando a bênção sobre todos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.